Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareça a inteligência e nos dê o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que vieram aqui com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em teu nome, Senhor, seu bendito Filho Jesus, da nossa Mãe Maria, de Ismael e da irmã veneranda, a protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos desta noite. Assim seja. Amas-o bastante? Perguntou-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? João, capítulo 21, versículo 17. Aos aprendizes menos avisados, é estranhável que Jesus houvesse indagado do apóstolo por 3 vezes quanto à segurança de seu amor. O próprio Simão Pedro, ouvindo a interrogação repetida, entristecera-se, supondo que o mestre suspeitasse de seus sentimentos mais íntimos. Contudo, o ensinamento é mais profundo. Naquele instante, confiava-lhe Jesus o ministério da cooperação nos serviços redentores. O pescador de Cafarnaum ia contribuir na elevação de seus tutelados do mundo, ia apostolizar, alcançando valores novos para a vida eterna. Muito significativa, portanto, a pergunta do Senhor nesse particular. Jesus não pede informação ao discípulo com respeito aos raciocínios que lhe eram peculiares, não deseja inteirar-se nos conhecimentos do colaborador. Relativamente a ele, não reclama compromisso formal. Pretende saber apenas se Pedro o ama, deixando perceber que, com o amor, as demais dificuldades se resolvem. Se o discípulo possui suficiente provisão dessa essência divina, a tarefa mais dura converte-se em apostolado de bênçãos promissoras. É imperioso, desse modo, reconhecer que as tuas conquistas intelectuais valem muito, que tuas indagações são louváveis, mas, em verdade, somente serás efetivo, eficiente, cooperador do Cristo, se tiveres amor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dá-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sob os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir-lhes perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados, para que lhe possa dessa paz
possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda e sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja fluidificada em nosso benefício. Que assim seja. Damos graças a Deus. Boa noite. Boa noite. A gente viu uma parte dessa orientação. Em seguida a gente vai ver esse final aqui. Ele diz o seguinte: no sentido oposto, se é dotado de constituição nervosa excitada, torna-se agressivo, violento, em desarmonias de atitudes, explode por nômadas, expondo a aparelhagem psíquica e os nervos a altas cargas de energia, que danificam os sensores e condutores nervosos, com singulares prejuízos para a organização físico-psíquica. A gente tem estudado a obsessão simples e a obsessão sutil, em que até agora as coisas se processaram só do ponto de vista mental. E se processaram porque você usou sua vontade, percebendo que foi dirigido, assimilando isso para você, montando o intercâmbio mental e recebendo essas interferências por esse intercâmbio. Quando a gente define vontade, a gente diz que vontade é a capacidade intelectual que a pessoa tem de querer e de escolher, fazer ou deixar de fazer alguma coisa subjetiva ou objetiva. Eu já falei isso aqui várias vezes. Será que a gente entende o que é subjetivo e objetivo? Será que você compreende o que é que você está fazendo do ponto de vista subjetivo e objetivo? Isso é de crucial importância, sabe? Porque o objetivo é tudo aquilo que fere a matéria com as sensações do corpo. Subjetivo é tudo aquilo que está na esfera da consciência e do psiquismo. Quando a coisa está se processando do ponto de vista da consciência e do psiquismo, entenda, o relacionamento que existe é o espírito imortal com o mundo espiritual. Mas quando ele cai na esfera da objetividade, a matéria começa a sofrer as consequências disso. Então você percebe, assimila, tem um intercâmbio, tem uns reflexos na interferência, você tem nesse reflexo aquilo que vai exaltar o seu temperamento, entende? E você vai entrar nesses quadros que a gente chama de quadros neuróticos, onde estão os transtornos de depressão, de estresse e de ansiedade. A gente viu nessas explanações anteriores o quadro depressivo, e a gente viu na semana passada os quadros de ansiedade e de irritabilidade, que é o que ele fala aqui. Quando a pessoa tem essa constituição nervosa excitada, né? Agressiva, violenta, desarmonia, explodindo de qualquer coisa, sabe? Mas aí ele fala isso aqui, sabe? Expondo a aparelhagem psíquica e os nervos. Aqui a coisa complica. Porque se então só na parte psíquica está no relacionamento que interfere em mim do ponto de vista da consciência e minha capacidade de ser pensante, sabe? Mas quando eu tenho a interferência chegando na matéria, aí a coisa fica mais complicada. Porque a matéria nossa, nesse campo que a gente vive, ela é muito grosseira e ela sempre deixa cicatrizes que muitas vezes
nós não vamos conseguir resolver. Kardec, quando fala da obsessão, e é um dos resumos mais bonitos que eu vi sobre a obsessão, é no Evangelho, na parte das preces, na última prece, que é pelos obsidiados. Ele faz uma ressalva lá que é muito importante. Ele diz que nos quadros de obsessão, a pessoa vai ser tratada. Pode ser resolvida a obsessão, mas dependendo do grau de profundidade, ela vai ter que tratar o seu aparelho cerebral para o resto da vida. E por que é que vai fazer isso? Por causa disso aqui que começa a receber interferências. Então, compreenda que de uma coisa bastante simples, pueril, de uma coisa bastante sutil, que é a interferência que a gente está vendo, a coisa vai se agravando do ponto de vista mental e começa a interferir na matéria. É por isso que Kardec, no livro da Agência, ele fala, a doutrina espírita conseguiu mostrar para a gente que os nossos problemas morais vão ter repercussão no corpo físico. Entenda a profundidade disso. Essa moral que a gente fala, que é a parte da filosofia que me faz praticar deveres e condutas em relação a mim e aos outros. Se eu estou tendo condutas adequadas, cumprindo deveres, ou do ponto de vista moral, estou bem. Meu corpo vai ficar bem. Se eu não estou cumprindo deveres e não tendo uma conduta adequada, meu corpo vai ficar mal. E o meu cérebro é o primeiro a receber a influência disso. A coisa ela é tão delicada, eu vou trazer isso do ponto de vista médico agora. Eu já falei para vocês, do ponto de vista médico, a obsessão simples, a depressão simples, a depressão leve que a gente fala, se tratada adequado por 1 ano pelo menos, e o paciente compensa bem, e você retira a medicação e ele fica bem, a chance de repetir é 50%. No paciente que não aceita o tratamento, ou que interfere em menos de 1 ano, ou que continua com sintoma residual de depressão, guardando suas mágoas, suas tristezas, está entendendo? E a coisa cronifica, o nome já diz, cronificou. Ou se ele tem uma recidiva de um quadro leve, praticamente é 85% a 90% de remédio o resto da vida. Isso é estatística nossa. Remédio o resto da vida que vai atuar aqui, ó, no sistema nervoso nosso. Quando a gente pega um paciente que é mais grave ainda, com transtorno de ansiedade, entende que você faz o tratamento para ele, a chance desse paciente ficar dependente de remédio é uma coisa assustadora, principalmente se ele usa remédios que são benzodiazepínicos, que é dado aí a rodo, em qualquer postinho que você chega, pede um remédio para dormir, porque está nervoso, o clonazepam sai como fosse feijão. E a descarga de adrenalina? Onde entra isso? A gente vai chegar. Então, você tem esses transtornos de depressão e de ansiedade, que terminam gerando bloqueio aqui no sistema nervoso, e que tudo começa por uma obsessão simples. Você tem os quadros de estresse, que é mais ou menos isso que a Adriana está falando aqui agora, entende? Que o estresse o estresse por si só é uma coisa saudável, entende? O estresse é aquela energia que eu sinto diante de uma dificuldade e que eu vejo que eu sou competente diante daquilo, então eu vou ter uma adrenalina boa para eu ir lá e resolver a coisa. O estresse ele passa a ser doença, então na minha competência diante da dificuldade, eu me coloco abaixo. Então eu estou passando por situações de vida em que eu digo que eu sou incompetente para resolver aquilo.
Então vai gerar essa adrenalina, esse cortisol doentio, que vai fazer um estrago imenso no corpo da pessoa. E a gente sabe, será que Deus deu alguma prova, expiação, omissão para você fazer que você é incompetente? É lógico que não, né? Porque a vida que a gente tem é uma graça de Deus. A maioria das vezes as pessoas ficam incompetentes diante dos conflitos porque eles gostam de tomar conta da vida dos outros. Eles não se contentam em tomar conta da vida deles. Então a mãe quer que o filho seja daquele jeito. Mas o filho não é daquele jeito, nem vai ser daquele jeito. Mas ela quer que seja, então ela quer tomar conta da vida do outro. Então é um estresse doentio, porque o outro é o outro. O outro não é ela que é ela, e o outro é o outro. Então deixa o outro viver a vida dele, ué. Então são pessoas que vivem nesses transtornos neuróticos que a gente está falando aqui. Transtornos esses que começam só do ponto de vista mental e de consciência, porque subjetividade quer dizer isso, é tudo que está na esfera da consciência e do psiquismo. E olha o que ele fala aqui, entende? Que isso, esses transtornos todos, vai expor a aparelhagem psíquica e os nervos a altas cargas de energia. Que você não está preparado para isso. Você não é competente para fazer um problema desse, porque isso não te pertence. Você aceitou porque quis e aceitou algo negativo. Você tem sua consciência, que sabe muito bem analisar o que é o certo e o que é errado. A gente já cansou de falar para vocês aqui que quando você sai da animalidade para chegar no reino nominal, quando você ganha o princípio inteligente, a primeira coisa que desabrocha na tua inteligência é a consciência. E a consciência vem sobre 3 pilares. A consciência de um futuro, a consciência ética e a consciência moral. Consciência de futuro, que eu sei que eu tenho algo além da matéria. Eu sei que eu tenho algo extramaterial. Eu sei que nesse extramaterial tem um Deus. Todo mundo tem isso. Essa consciência de futuro, que é o que vai me trazer esperança. Todos nós temos essa consciência ética, de eu saber a diferença do bem, do mal, do certo, do que é errado, gente. É o que vai me trazer discernimento. Todo mundo sabe a consciência moral, que é aquilo que eu vou ponderar a realizar em relação a mim e aos outros, sabendo que eu serei responsável e terei que assumir as consequências. A gente tem isso, nosso espírito tem isso com toda a pujança. O nosso maior problema é que a gente boicota essa consciência espiritual para viver na consciência dos homens, que é do eu menor. E aí a gente se complica, porque vem pensamentos espirituais de amigos que ainda não conquistamos, que temos dívida com eles, e que a gente percebe do ponto de vista humano, pode até ser legal, mas não é moral. E aí você se compromete, entra numa obsessão, entra numa influência sutil, faz o intercâmbio mental, recebe os reflexos dessa interferência, começa a vir esses transtornos neuróticos, seja depressivo, seja de estresse, seja de ansiedade. E o que acontece com isso? Ele vai, olha o que ele está dizendo, a aparelhagem psíquica sua, a tua capacidade de ter consciência e de interpretar ideias, de entender pensamentos, de analisar emoções, porque isso é o psiquismo da gente, é onde está a minha capacidade cognitiva, afetiva e volitiva. Isso fica danificado. É por isso que às vezes você chega no paciente que ele está passando por um quadro obsessivo, você quer explicar para ele que 2 mais 2 é 4, ele não entende que 2 mais 2 é 4. Você propõe para ele algo edificante do campo que ele está vivendo no equívoco dele, que é uma coisa que é bastante lógica. Perdoe, por exemplo. Não. Eu não entendo por que é que eu vou ter que perdoar. Aceite? Não. Eu não entendo por que é que eu vou ter que aceitar isso. Eu não aceito.
Então você fica falando, às vezes não está falando com uma parede, porque a coisa vai, bate, ele não absorve, devolve. A capacidade de arquitetar ideias, de entender pensamentos, de compreender afetividades, entende? De trabalhar sentimentos, de sentir emoções, a capacidade que ele tem de usar a vontade dele para agir, não consegue. Você pega, mas você não está vendo que é por aqui que você tem ido? Não tem vontade. Como que não tem vontade? Se você sabe que é por ali que você tem que andar e você diz que não tem vontade. Onde é que está a lógica e a coerência disso? Ele não tem essa capacidade, sabe? É disso que ele está falando aqui. A aparelhagem psíquica, com essas altas cargas, danificam os sensores e condutores. A tua capacidade de perceber é complicada, você não consegue assimilar ideias. É muito delicado isso, sabe? Quando a gente vê do ponto de vista, por exemplo, da matéria, os nervos, que é o sistema nervoso, que ele está representando aqui desse jeito, quando você vai com um paciente depressivo, que você vai fazer nele uma análise, por exemplo, do ponto de vista funcional, do ponto de vista escanear metabolismo cerebral, seja lá qualquer coisa que você faz nesse sentido, você vai ver que falta neurotransmissor. A capacidade dele de interagir com as conexões cerebrais são complicadas, sabe? Então, é isso que a gente vê do ponto de vista dos nervos, mas aqui é o que eu estou falando, a matéria já está danificada. O que é mais delicado é você entender isso aqui, o psiquismo danificado. E aquela pessoa que berra, grita, quebra, está danificando também, né? É o quê? Berra, grita, quebra, está danificando também, né? É o que a gente chama dos estressados, que são os irritados, né? São as explosões verbais e explosões físicas. A gente falou disso na semana passada, sabe? Eu correspondo à mesma coisa, entende? São pessoas que estão no grau de comprometimento muito mais intenso. A gente está falando do comecinho da coisa, sabe? Então, compreenda, o teu cérebro, para perceber ideias, que você está tendo que perceber isso através do mundo objetivo, os sensores seu para entender as coisas está prejudicado. E é definitivo. A gente vai chegar lá. É aí que começa a ter a alteração da matéria. E aí você pode vir a ter, como Kardec fala, lesões definitivas que vai ter que tratar o resto da vida. Um outro exemplo disso é no livro de Humberto do Divaldo, do Manuel Filomeno, que ele trata como transtorno bipolar. Entende? Que é um quadro obsessivo interessante, muito grave. Entende? E ele fala, quando terminou o livro, agora ela vai ter resquícios disso aí para o resto da vida. Vai ter que tomar seus remédios e fazer terapia a vida inteira, entende? Mas ela vai ter uma vida útil e produtiva. Vai voltar a ser mãe, entende? Ter uma vida conjugal, ter uma vida social, entende? Mas resguardando sempre o tratamento médico e psicoterápico que a pessoa precisa fazer. É aqui que eu acho importante que a gente tem que compreender a coisa, sabe? Porque à medida que você tanto tem essa dificuldade de estar lesando teus nervos, a coisa fica tão delicada, sabe? Porque do ponto de vista físico, da matéria do nosso cérebro, a gente ainda é muito ignorante a respeito disso. Mas é uma ignorância fantástica, sabe? A gente sabe pouquíssima coisa. Então a gente sabe que existem dois meios de tratamento para você ter, por exemplo, nos transtornos cerebrais e mentais de uma maneira geral. Entende? É através de substâncias, são os neurotransmissores, entende? E é através também de estímulos elétricos no teu cérebro. Entende? A gente não consegue ainda entender a profundidade dessa atividade elétrica. Do ponto de vista elétrico, você só tem dois tipos de tratamento, né? Que é a eletroconvulsoterapia, os quadros gravíssimos que a gente usa e está sendo usado cada vez mais, porque a técnica da prática disso também ficou mais humanizada e não lesa tanto o cérebro. E também a estimulação magnética transcraniana, né?
que é algo bastante objetivo. Então você, através de estímulos elétricos, tanto elétrico, essa eletricidade que está dando essa energia aí, que vai ser eletroconvulsoterapia, quanto o magnetismo, você interfere nisso aqui, agindo nos nervos desse jeito. Isso mostra que a gente tem no nosso cérebro duas capacidades que chega até ele e que vai interagir no nosso corpo. É uma capacidade através de hormônios, de substâncias neurotransmissoras, e através de atividade elétrica, sabe? Que a gente não conhece nada do ponto de vista fisiológico. A gente tem algumas orientações que a espiritualidade nos traz, entende? Quando você vai ver o livro de André Luiz, nos domínios da mediunidade, em que ele fala que as pessoas estão lá reunidas na mesa mediúnica, e que quando começa a entrar a oração, ele começa a descrever a atividade elétrica do cérebro de cada uma delas, entende? A beleza que é, entende? A interação, o intercâmbio mental que existe entre aquelas pessoas envolvidas naquela corrente para praticar o bem, elevando seu pensamento e oração. Então é muito bonito aquilo, sabe? Mas o que é que a gente conhece isso do ponto de vista físico, humano, atual? A gente conhece é nada, nada. Então a gente sabe que esse psiquismo nosso, essa capacidade que eu tenho de ter ideias, entende? De ter afetividade, entende? De ter consciência, existem sensores no meu cérebro para perceber isso aqui. Ideias que minha alma está pensando, está interagindo com as outras almas, elas são percebidas no meu cérebro por sensores. E a gente tem uma noção também disso, não através do ponto de vista médico, mas também da obra de André Luiz, quando ele fala sobre a pineal, em que ele diz que é ali que se assenta a alma com seu pensamento, sabe? Então a gente sabe que aquela estrutura, ela é importante para captar as ideias no meu cérebro físico. E dessas ideias no meu cérebro físico, ela vai do ponto de vista energético para magnético atingir as outras áreas cerebrais, seja da corticalidade do corpo, corticalidade pré-frontal, seja também das estruturas profundas, das glândulas, seja lá o que for. Ele comanda tudo através daquilo ali. E o que é que a gente sabe disso? Nada. Não sabe nada. Não tem trabalho humano falando nada sobre isso. A gente tem instruções da espiritualidade. Então uma coisa é certa, quando você tem essa aparelhagem psíquica danificada em seus sensores, a coisa fica muito complicada. Porque quanto mais você quer explicar para a pessoa que 1 mais 1 são 2, a capacidade dela perceber, do sensor dela entender a minha ideia, não está legal. 1 e 1 para ela vai ser 3. Pode falar, Bruno. O fascinado, ele está com a aparelhagem danificada, e aí dá para tratar com estímulo elétrico e, sei lá, remédio também? O fascinado, ele está pior do que isso aqui, né? O fascinado, a capacidade dele de ter compreensão psíquica das coisas é zero. É zero. Ele vive da ilusão. O espírito cria nele um sistema ilusório que para ele é a verdade. E por mais que você queira mostrar que aquilo ali é uma ilusão, que não é verdade, para ele você não vai conseguir nunca. A autofascinação. É uma fascinação de maneira geral. Kardec, no livro dos Médiuns, lá no capítulo 23, que ele fala da obsessão, ele fala que a obsessão de todas as fascinações é a mais grave que existe e a de mais difícil tratamento. E que a coisa chega a um ponto que, embora tenha trabalhado tanto para tirar aquela pessoa da fascinação, e a pessoa fica tão relutante na sua ilusão, que pode chegar ao ponto de você ter que deixar ela seguir o rumo dela. A vida vai mostrar. Nem com estímulo elétrico, Não, nada. Fascinado,
ele não consegue entender que 2 e 2 são 4. Ele não consegue entender o outro. Ele não consegue perceber a bobagem que ele está vivendo. Ele vive da ilusão, para a ilusão, pela ilusão, e está todo mundo errado, mas ele está certo. Vai ter que chegar ao tédio, então. Ele vai sofrer as consequências da sua ilusão, porque, é como diz o Chico, né? A desilusão é a visita da verdade. Porque você acha que Deus, que é a pura verdade, vai deixar um filho dele viver fora da verdade? Jamais. Né? Então ele vai sofrer os reveses da vida até acordar para a realidade. Quando isso vai acontecer, não sei. Agora, o importante é que se nós temos uma relação com essa pessoa que é fascinada, é dever nosso estar sempre procurando levar para ele a verdade. Não no intuito de dizer, agora ele vai entender, agora não. Você vai levar a verdade. Como Deus leva a verdade para todos os seus filhos. A capacidade de entendimento é de cada um. Entender. Então você vai trabalhar por trabalhar, porque o nosso normal da vida é você trabalhar no caminho de Jesus Cristo, que Deus fez para a gente. Então leva sempre o bem para os outros. Se ele vai entender ou não, paciência. Se ele quer seguir outro caminho, siga, mas que você continue sempre mostrando o bem para ele. Ele nunca desista disso, porque Deus não desiste dos seus filhos. Jesus também não desiste dos irmãos dele. Por que é que nós vamos desistir? Você deixar ele seguir o rumo é respeitar o livre-arbítrio dele. Se ele quer continuar vivendo da ilusão, fique, viva. Se ele não quer aceitar, paciência, é a escolha dele. Cuide da sua vida e continue ajudando ele na medida do seu possível. Entende? Porque é como a gente está falando aqui. Entende? Aqui se inicia um processo muito grave. Os sensores que você tem no seu cérebro, que é essa atividade elétrica que percebe o pensamento, que a gente sabe que o nosso espírito vai agir no nosso cérebro, não é com o neurotransmissor trazendo ideia, é através da atividade elétrica, porque o nosso perispírito é atividade elétrica. Doutor, e quando a pessoa se suicida? É um retrocesso muito grande, né? Adriano, mas a gente vai chegar lá no suicídio, que vai ser mais adiante. Aqui ainda não causa suicídio não, entendeu? Mas está no caminho, entendeu? A gente vai chegar lá, meu filho. Então, entenda isso, sabe? Que seu cérebro, ele vai captar o que sua alma está pensando, não vai ser através de neurotransmissor, mas de atividade elétrica do seu cérebro perispiritual, que vai estar agindo no seu cérebro físico. E que essa atividade elétrica, o ponto de entrada dela é a pineal. É a pineal. Então, os sensores da pineal que percebe pensamento, que percebe ideias, entende? Que vai interferir, porque ele percebe e vai lá no pré-frontal para analisar, entende? E tirar sua conduta, fazer sua opinião, seu julgamento a respeito daquela ideia. Esses sensores, como ele fala aqui, estão danificados. E não só os sensores, mas os condutores. Porque você sabe, do ponto de vista orgânico, físico, você tem os sensores do tato que está aqui, eu estou batendo no meu dedo, eu estou sentindo que eu estou batendo, eu estou estimulando os sensores, esses sensores levam para condutores, vai até na minha área tátil do meu cérebro, entende? Ele vai interpretar isso aqui como um toque. Então, sensores e condutores têm que funcionar harmonicamente, para que o meu espírito perceba as coisas. Enquanto que na pessoa que está padecendo já desse grau de obsessão, que está se aprofundando, não só os sensores do pensamento estão danificados, entende? Mas os sensores aqui dos nervos, de uma maneira geral, porque são os nervos que conduzem todas as sensações do meu corpo para o meu cérebro. Então, a parte objetiva que diz respeito ao corpo físico, com o meu cérebro, está danificada. A parte subjetiva que diz respeito à consciência e ao meu psiquismo, que é a minha capacidade de ter inteligência cognitiva, afetiva e volitiva, também está danificada. Então é uma pessoa que não é uma pessoa normal mais. Doente. É um doente. Mental e físico. Por isso que a gente chama de doenças neuropsiquiátricas. O que é a depressão? Uma doença neuropsiquiátrica. Antigamente não, era só psiquiátrica.
Porque a gente achava que a depressão era um problema exclusivamente da esfera do humor, do sentimento da pessoa. Hoje em dia a gente sabe que não. Essa alteração do humor, do pensamento, dos sentimentos que a pessoa tem uma representação física, biológica no corpo dele. Então as nossas afetividades, entende? Eles têm representação anatômica no nosso cérebro. Por isso que a gente chama de doenças neuropsiquiátricas. Então o ansioso é um paciente que tem uma doença neuropsiquiátrica. O depressivo também é neuropsiquiátrico, entende? Então a gente precisa trabalhar nesse sentido. Então, como a gente diz que é importante você ter esse entendimento desses sensores psíquicos e os seus condutores que vai sair da pineal para levar para o resto do cérebro, fica tudo danificado, entenda. Quando a gente fala que, do ponto de vista médico, a nossa ignorância é muito grande a respeito disso, do ponto de vista espiritual, o nosso conhecimento já dá um passo gigantesco. A fibromialgia ela faz parte das doenças do estresse. Também é dos quadros neuróticos. A fibromialgia, ela está naquele quadro, entende? De pessoas que estão vivendo no dia de hoje, se colocando abaixo da sua capacidade de resolver os problemas, entende? Ela está no quadro de submissão diante dos problemas da vida. Então, ela não digere aquilo, ela também não resolve. Ela dorme com aquilo, acorda com aquilo, vive com aquilo, sabe? E isso gera tensão. E é o que é mais interessante, já que a senhora falou disso, eu vou ter que falar também, porque essa doença de estresse, a gente sabe que hoje, do ponto de vista cerebral, os nervos, a percepção da região retocentral, que é onde está a área sensitiva nossa, existe uma hipersensibilidade à dor. Isso é uma documentação de neurociência hoje em dia, sabe? A pessoa que tem fibromialgia, a sensibilidade da percepção da dor dela, ela é aumentada em relação às outras coisas. E o que é que você tem que fazer para isso? É que ele tenha cada vez mais atividade física. Porque quando ele vai tendo atividade física seguida, sucessiva, ela vai bombardeando essa área para que ela entre em normalidade. E você pede para um paciente que tem fibromialgia ter atividade física, está louco, eu vou morrer de dor. Mas você está dizendo então que a fibromialgia ela vem de uma pessoa subserviente. É um estresse, ela se considera subserviente diante da vida. Não, eu pensei que fosse o excesso de atividade. Também é a mesma coisa. Além do que ela é capaz. O estresse é toda vez que o conflito está aqui e eu estou aqui. Se é porque eu assumi coisas demais, que não é da minha conta, ou se é que eu não dou conta porque eu acho que a vida está muito pesada para mim, então você vive nessa situação. E uma das formas de se exteriorizar no seu corpo, porque você vai trazer isso, é o que eu estou falando, são condutas morais trazendo para o nosso corpo físico. Uma das coisas que a gente sabe que hoje está sendo classificada também na doença dos estresses é a síndrome do colo irritável. Então, desculpe, última pergunta, professor. E os espasmos? O que tem a ver com isso, o espasmo? Sabe o que é isso? Eu sei, mas aqui não vai se encaixar não, Adriano. Não vai se encaixar, não? Não. Aí é mais do ponto de vista físico neurológico mesmo. Então, que a gente compreenda essas coisas, sabe? Porque a fibromialgia é um exemplo característico de transtorno de estresse. Característico. E a pessoa tem que mudar a maneira de interagir, entende? Tem que ver que ela é capaz de vencer dificuldade, porque a tendência dela é levar nessa cronicidade. Ele termina sendo obsessor dele mesmo, ele vai levar uma vida de sofrimento até acordar com os traumas da vida, sabe? Então, voltando para o nosso assunto, a gente precisa compreender isso, sabe? Que alterações subjetivas nossas vai danificar o meu cérebro na capacidade que ele tem de perceber ideias. E o que é que eu tenho que fazer com isso? Isso é importante, sabe? Porque quando você vê que um paciente, por exemplo, depressivo, se você vai fazer uma ressonância funcional nele, em que você vai ver o metabolismo do cérebro pela irrigação sanguínea, essas coisas todas, você vê que quando você está fazendo uma ressonância funcional, que está dando algum problema, alguma coisa para que ele pense e reflita, a área pré-frontal dele não acende. Não chega lá a coisa. Não só porque ele não entende, mas porque os condutores também estão danificados.
Quando ele sai do quadro depressivo, você faz um abalo. O que é que o abalo magnético transcraniano faz? Vai fazer justamente isso, dá um abalo de energia na região do teu frontal, onde está o quadro depressivo, entende? Então, esse abalo magnético desbloqueia essa aparelhagem, entende? E ela volta a funcionar. Aí você faz outra ressonância, depois da estimulação magnética transcraniana, o frontal está funcionando. A pessoa tomou algum remédio? Não, foi só um abalo de energia magnética que ele teve sobre aquilo. Então, você pega um paciente, por exemplo, com fibromialgia, que está com muita dor, você faz esse abalo transcraniano na região parietal, na região pós-central dele, que é onde está a região da dor, entende? O que é um tratamento mais delicado, porque a chance de desencadear uma crise epilética parcial é maior, porque você vai bombardear a área que está próxima da área motora. Entende? E isso é um dos parâmetros para você fazer o tratamento. Entende? Você vai dando carga magnética até a pessoa começar a ter crise na mão e para. É aqui que tem que parar, sabe? Então, você quando faz isso, o quadro doloroso dela diminui. Vai resolver o problema? Não vai resolver. Está forçando a situação nas células do teu corpo em que os condutores e os sensores estão com problema. E estão com problema por quê? Tudo isso, o quadro de uma obsessão sutil. É assim que começam as coisas, gente. Então é por isso que eu falo, até aqui, a gente viu só coisas do ponto de vista subjetivo. Aqui não. Aqui o objetivo está entrando em ação. Porque se o pensamento fica difícil e a pessoa é complicado você argumentar com ela, você já deve ter convivido. Na sua família deve ter, toda família tem obsidiado, entende? Todo canto tem obsidiado. Você chega, você fala, explica, sim, sabe? Não. Mas você não está vendo que é desse jeito? Não. Às vezes quando diz sim só para acabar o assunto ali, porque ele continua vendo da maneira dele, sabe? É muito complicado isso, sabe? Por quê? Porque ele enveredou por um caminho em que a consciência e a sua atividade psíquica ficaram comprometidas. O transtorno de borderline entra nessa categoria? Entra. A gente vai ver aqui mais na frente, eu até botei o borderline e transtorno bipolar. O transtorno de borderline ele é um transtorno de personalidade. O transtorno de borderline é aquela pessoa que foi bipolar ontem e ele nasce hoje ainda com resquício da bipolaridade, tendo essa personalidade difícil, porque ele tem uma estabilidade de emoção que é uma coisa fantástica, né? Nessa estabilidade de emoção ele tanto parte para idealização, supervalorizando, quanto para desvalorização. Entende? Ele tem além desse transtorno da emoção, ele tem mais uma tendência a ter um transtorno de humor depressivo. Já que você falou isso, porque a gente tem que ver, emoção é aquilo que eu sinto agora. Então ela oscila no que está sentindo aqui agora. Ela está rindo aqui, daqui a pouco ela está chorando, uma coisa emotiva, entende? Você dá outra ideia para ela, ela esquece aquilo ali com simplicidade, sai rindo. Entende? Então ela oscila as emoções. Às vezes a pessoa está oscilando de emoção, ele diz, mas se a pessoa é bipolar, está mexendo tanto para ninguém. Não. A bipolaridade é um estado comportamental. A pessoa tem um comportamento depressivo ou um comportamento de mania, de exaltação. São coisas diferentes. Então as pessoas na sua ignorância acham que, por exemplo, o borderline é mais de 6% da população que tem isso, gente. E no Brasil a incidência é maior. Minha filha É uma incidência alta, filho. Eu vejo as pessoas chegando no meu consultório, sendo tratadas de depressão, de bipolaridade, essas coisas todas, e no fundo, são transtornos de borderline. Somente quando você trata uma bipolaridade, entende que a pessoa não responde, você pode ir atrás que tem um borderline ali por baixo. Né? Então, são coisas que têm uma incidência alta e que gera transtornos também muito complicados, porque o borderline, do ponto de vista prático, a gente pode definir ele naquela pessoa que é inconstante.
inconstante, incoerente e irracional. Ele oscila nesses 3 níveis, sabe? De inconstância, porque ele muda de opinião, idealizando e desvalorizando. De inconstância, de irracional, quando ele pula já para o lado de alucinação e delírio, né? E incoerente, quando é isso que eu estou falando para você. A incoerência é que você mostra assim, assado, mas não chega a coisa. Não chega. A distimia pode entrar. A distimia é diferente. A distimia é o resquício da depressão de ontem, ou dos sofrimentos depressivos no mundo espiritual que ele sofreu, entende? Que traz um resquício já nessa vida. A distimia é uma doença muito interessante, entende? 85% dela começa na infância. É uma coisa muito interessante. E ela tem uma resposta muito boa ao tratamento. Eu acho que uma das coisas mais tristes na distimia é você deixar ela enveredar para que a pessoa entre no quadro depressivo e às vezes fica mais difícil de tratar. Mas você pegando um estímulo para tratar no começo, a coisa vai, porque aquela alma, ela já aprendeu que não deve ser depressiva. Ela já vem preparada para isso, sabe? Ela traz um resquício do ontem. E nesse resquício do ontem, muitas vezes, os desafetos espirituais estão ali cobrando ainda alguma coisa dela, sabe? Mas a carga energética do estímulo para reagir, ela é muito boa, sabe? Eu trato muito de distimia, entende? Chegar no consultório, todos eles respondem bem. E outra coisa, depois que você dá um medicamento que vai estabilizar um pouco esses nervos aqui, esses condutores, com o neurotransmissor, fica muito mais fácil dele entender a coerência da coisa, sabe? E é bonito quando eles falam tudo. Se eu soubesse que isso tinha tratamento antes, eu já tinha corrido atrás. Porque são pessoas que... O distímulo é o Belarmino Bicas. Você viu aquela mensagem do Belarmino Bicas, que tem do Humberto de Campos? Quem sabe o que é um distímulo, pega a história do Belarmino Bicas, Humberto de Campos, que a vida dele foi uma vida de distimia. E ele passa isso para André Luiz, para que o Humberto de Campos, para que ele traga aqui para a realidade da vida da gente. É uma doença que não é rara, não. Entendeu? Então, você vai ver nessas doenças todas que a gente está vendo aqui, do ponto de vista psiquiátrico, todas elas vão entrando aqui. Todas. Sem exceção. Entende? Começa assim. Entende? Isso quando a pessoa já não traz de encarnações passadas, como é o caso do borderline, isso que já vem na sua infância e adolescência. E uma hora ela começa a externar aquilo. Sabe? Que são coisas mais difíceis de tratar, porque, por exemplo, para distímulo, o tratamento medicamentoso, a psicoterapia, que ele faz com ele mesmo, entende? Depois que você direciona a pessoa, ele vai embora. Já o borderline, não. O borderline, como todo transtorno de personalidade, todo ele, seja qual for, o tratamento que vai melhorar, que vai mexer na cura, é a psicoterapia. E hoje a gente tem umas terapias específicas para borderline, sabe? Que funcionam muito bem. E a gente sabe que a vida, ela vai mostrando coisas que é fato hoje, entende? Que todo borderline melhora com a própria passagem da vida quando vai chegando na vida adulta para a velhice. Todo ele tem uma melhora. No último congresso que eu fiz do Brian, foram seis palestras que teve sobre borderline. E palestras muito bonitas, porque antigamente a pessoa achava que esse transtorno de personalidade não tinha um tratamento, que a pessoa ia ser daquele jeito e que ia trabalhar a vida toda. Hoje em dia a gente sabe que não. Hoje em dia a gente sabe que tem essa terapia que é específica, tem uma de um americano que é muito bonita, ele é muito rico, sabe? E ele era borderline. E em Harvard. E ele forneceu dinheiro para que toda pesquisa que pudesse ser feita para ajudar no tratamento dos borderline, porque ele fez o tratamento lá em Harvard e ele melhorou com a terapia. Então ele investiu para que fosse feita uma nova técnica de psicoterapia específica para borderline. E a coisa funciona. Então ele deu esse presente para todo aquele que sofre de borderline. Então a gente sabe que essas coisas melhoram, a pessoa evolui, a gente não pode parar de desistir. A pessoa lhe fala, mesmo sendo quadro de fascinação, continue mostrando e vivendo da maneira correta, porque uma hora, cedo ou tarde,
O bem que você faz para o outro, fica com o outro e ele vai lançar a mão desse bem. Do mesmo modo que a gente tem que pagar por todo o mal que a gente faça, todo o bem que a gente faz também não se perde. Fica conosco e fica com o outro. Então faça o bem, ame, faça o melhor, entende? Ajude, porque quando você for ajudando, isso aqui pode começar a melhorar bem. Se você melhora isso aqui também vai melhorar. Pode não melhorar tanto ao ponto de voltar à normalidade, porque aqui ele é mais sensível às agressões e às doenças, entende? Mas isso aqui não. Isso aqui é acessível a qualquer uma pessoa. Qualquer pessoa pode trabalhar melhor a sua capacidade subjetiva, onde está a sua consciência e seu psiquismo. É fato registrado mundialmente. É tão mundialmente que o livro do Daniel Kahneman sobre inteligência emocional, ele foi colocado em todas as línguas para ter acesso para a humanidade inteira. Tamanha a importância do que é esse livro, sabe? Porque é um fato de neurociência documentado. Todo, sem exceção, todo ser pode e deve melhorar a sua inteligência emocional. Todo. Quando a gente pega os trabalhos que mostram que os psicopatas assassinos, que são sendo tratados no Reino Unido, eles estão melhorando e tendo empatia onde não tinha, isso é melhora da inteligência afetiva emocional em quem não tinha, gente. A pessoa só não melhora quando ela não quer. E é aí que eu volto para a definição de vontade. Que é essa capacidade que eu tenho de querer e de escolher. Fazer ou deixar de fazer alguma coisa subjetiva ou objetiva. Você pode até ter a dificuldade de entender que 2 e 2 são 4. Eu compreendo que isso pode acontecer. Mas você amando o outro que está te amando, que está dizendo que 2 e 2 são 4, você pode ter o bom senso de dizer, eu vou atrás de que 2 e 2 são 4. E vou usar a minha vontade para ver se 2 e 2 não vai ser 4. Você tem que sair do seu desejo. Você tem que sair do bloqueio mental que você fez para você. E usar o bom senso. O bom senso, sabe? Porque é aí que está a nossa capacidade de trabalhar nosso pré-frontal. Quando uma pessoa concorda em dizer, mas se é meu pai que está fazendo isso para mim, e meu pai me ama tanto, eu vou dar um voto de confiança. Isso é ter bom senso, sabe? Pô, meu, se o médico falou que para mim é melhor tomar esse remédio por determinado tempo, ele que tem vários pacientes tratando isso, eu vou ter um bom senso em fazer isso. Sabe o que é bom senso? É isso, sabe? Poxa, se eu sei que eu estou sofrendo dessa doença, que essa doença vem do estresse, e que o estresse é porque eu quero que meu filho seja assim e meu filho não é, eu vou ter o bom senso de aceitar meu filho como ele é. Se ele é doente, paciência. Quem é que tem saúde? Todo mundo tem doença. Por que é que eu quero que meu filho não seja doente? Se todo mundo tem doença. Será que isso também não é orgulho? Então, são coisas que você tem que usar a sua capacidade de ser chamado para o dever. Se eu sei que é isso que eu devo, então por que é que eu não vou fazer? Quando você faz isso, você quebra essa interferência mental aqui, sabe? Você quebra o intercâmbio. Você chama você para a sua responsabilidade. Se está ao meu alcance fazer, e eu sei que é isso, por que eu vou ficar dizendo que eu não tenho vontade? Por que eu vou ficar dizendo que eu não gosto disso? O que é que está em jogo aqui? É esse desejo mesquinho que eu tenho? Ou o bem-estar espiritual que Deus me fez para chegar até a perfeição? Então essas coisas são importantes, porque eu falei aqui, e a gente vai falar mais sobre isso, ele diz que
danificam sensores e condutores. É verdade. Danificam. Mas não quer dizer que está irremediavelmente, de uma maneira insolúvel, a sua capacidade de pensamento. Não. Não. Se Jesus chegou e deu o exemplo para aqueles obsessores que tinham uma legião do lado dele, e o caboclo ficou bom e voltou para ter uma vida social, se ele estava desgraçado com a legião em cima de espírito obsessor e ficou daquele jeito, por que eu, com obsessão simples, não vou dizer que não posso? Foram quantos os obsidiados que Jesus curou? Que os próprios pessoas que o seguiam também curavam. Então, gente, você não muda quando você não quer. Aí é uma questão sua. Quer continuar sofrendo? Paciência, sofre. Não é isso que eu quero para ninguém sofrer. Mas se é a escolha do outro, eu tenho que respeitar. Porque se eu não respeito o livre-arbítrio do outro, eu vou ser o obsessor dele. Então, pensa com carinho e use essa palavra bom senso. Compreende que você precisa ser mais prudente. Porque é como Kardec fala, nem a caridade exclui o bom senso e a prudência. Se fora da caridade não há salvação, nem a caridade exclui o bom senso e a prudência. Para você entender o tamanho da responsabilidade que a gente tem de agir com bom senso e ser prudente em nossa vida. Semana que vem a gente continua mais um pouco falando sobre isso. Muita paz a todos. Vamos fazer a nossa prece. Pensando na paz sobre o mundo. Deus, nosso Pai, que tens poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, o raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. O tempo não para. Se agora encontras o teu ontem, não ouvides que a tua ação de hoje será a luz ou a treva do teu amanhã. Te agradecemos.
mostrei você que ficou até o paralelo aqui.